A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero cumprimentar os meus irmãos que estão nos acompanhando. Eu quero trazer um tema para a nossa mensagem de hoje, com o seguinte tema: sacrificar dói menos do que o castigo. Sacrificar dói menos do que o castigo. O tema para nossa conversa hoje, para nossa meditação, né? Eu estava falando com Deus e Deus trouxe isso ao meu coração. Quando nós falamos em sacrificar, nós nem sempre nós entendemos muito bem o que significa isso, sacrificar. E passa meio que desapercebido para nossa mente, para nossa mentalidade, para que a gente pudesse aproveitar isso mais e lançar diante de nós. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que vai ser importante para você, né? É importante para mim, porque a gente não consegue viver sem o sacrifício. A gente não consegue. A gente pode fingir que consegue viver sem o sacrifício, mas a verdade é que a gente não consegue. Todos nós temos que sacrificar alguma coisa em determinadas áreas da nossa vida, e esse sacrifício não é o mesmo sacrifício que existia no tempo antigo, mas nós podemos falar assim que tudo surgiu, né, dali. Por que surgiu dali? Porque é uma coisa que vai acompanhar o ser humano para sempre, é o sacrifício, né? Se sacrificar por alguma coisa, por alguma situação. Sacrificar significa, né, não vou usar aqui um termo do dicionário, tá? Vou usar um termo que nos leve para um melhor entendimento espiritual, a fim de que a gente possa crescer espiritualmente por este caminho. Então, sacrificar significa arrancar um pedaço de você. Olha só, eu quero ser aqui bem explícito. Não vá pegar uma faca, pelo amor de Deus, né, e cortar um pedaço da sua estrutura física e achar que está fazendo um sacrifício, né? Não é isso, não é esse sentido. Mas sacrificar significa você tirar um pedaço de você de alguma situação, né, de alguma situação que você precisa fazer para poder obter uma outra coisa. Quando nós falamos de sacrificar, né, e o tema é um tema um pouco dolorido, né, para nossa mente, porque o tema é sacrificar é melhor, aliás, né, sacrificar dói menos do que o castigo, né? E existe uma pergunta, né, que pode surgir: como me livrar do castigo sem sacrificar, né? Eu até diria que é impossível, né? É impossível você se livrar do castigo sem se sacrificar de alguma forma, né? Lembrando aqui que o sacrifício não é um sacrifício para a salvação, não é um sacrifício para a salvação,
tá bom? É um sacrifício para te levar a situações de que você possa obter sucesso naquilo que você está fazendo, ou que você vai fazer, e não causar outras coisas, como por exemplo danos, né? Eu procurei trazer aqui alguns trechos, né, da Santa Palavra do Senhor que nos ajuda, né? Que nos ajuda a entender, né? Quando se fala de sacrificar, né? E eu gostaria que você me entendesse, não é o meu objetivo aqui dizer para você o que você tem que fazer, né? O meu objetivo aqui é te dar uma instrução, e dentro dessa instrução que eu venho a te dar, você venha poder tirar um proveito daí, né? Para nós entendermos isso que eu estou falando, no livro de Samuel, né? E no capítulo de número 11, vai contar uma história que é uma história um pouco difícil para a época, né? Pois a mentalidade do homem era diferente, mas existe um trecho bíblico que diz que Deus, ele não tem sombra de variação, né? Deus, ele não muda, né? Os tempos podem mudar, as escritas, né, podem ser alteradas, outras formas, mas quando você for, né, ter com Deus, né, o mesmo Deus que você vai ter com Ele hoje, e quando você se deparar com Ele, é o mesmo Deus que um dia foi falar com Adão, e é o mesmo Deus que lá no final, né, nós não sabemos quando, vai estar julgando a raça humana, né? É o mesmo Deus, ele não tem sombra de variação. E no livro de Samuel, 2 Samuel, né? No capítulo 11, né? 2 Samuel capítulo 11, vai contar a história, né, de Davi e Betseba, né? Davi e Betseba, aonde o rei, ele tinha que subir, né, uma vez por ano para a guerra, e durante este ano aí, né, ele não subiu, e isso trouxe um prejuízo para ele. Por quê? Porque ele ficou na sua folga, né, no seu palácio, e ele avistou, né, a Betseba tomando banho nua, né? E lembre-se, o objetivo aqui do nosso tema, tá? Para você não se perder, sacrificar dói menos, né? Que ser castigado, né? Então Davi, ele olha Betseba nua, né? E ele toma algumas decisões, né? Decisões erradas, né? Eu poderia introduzir aí agora o momento do sacrifício, né, que Davi teria que fazer, né? Como eu disse no início, né, é arrancar um pedaço de si, né? É passar por cima, né, da vontade da sua carne, passar por cima dos seus próprios desejos, né? E Davi poderia ter aplicado, né, o sacrifício exatamente nesse momento, e foi o caso de que ele não fez, né? E se nós formos buscar aí na história, quando Deus ele vem até Davi, né, para julgar a sua situação, e ele olha para Davi e diz: Davi, aquilo que você fez, né, aos escondidos, né, será feito contra você às claras, né? E Davi, ele cometeu algumas coisas, por exemplo, né, ele cometeu um adultério porque ele saiu com, né, uma mulher casada. Ele usou de abuso de poder, né, porque ele era rei, e ele também matou, né, um homem inocente, né?
criando uma estratégia de trabalho, né, na guerra. E aí ele coloca essa situação, e não só isso, né, os companheiros de Davi, né, pense como, né, o chefe do exército, né, que vai ter que Davi, como que vai ver essa cena, essa postura, né, de Davi um representante de Deus. Então Davi era para criar ali um sacrifício e ele não fez, e o castigo foi pesado, né? Nós sabemos que Davi teve diversos problemas, né, com a sua família, né? Sua família não foi uma família estruturada, a sua família não foi uma família abençoada, não foi, viu? Seus filhos morreram, né? Um morreu matado pelo próprio irmão, né? Outro foi, né, morreu lutando contra o próprio Davi, não foi Davi que matou ele, mas estava na guerra ali contra Davi, né? E assim sucessivamente. Depois Salomão, né, ele vem a ser rei e ele também vai matar o seu irmão, né? Então houve-se um tempo muito difícil na vida de Davi, né, por causa que Davi não se sacrificou, né, ali para poder rejeitar os desejos da carne, né? Então fica aí uma dica, né? Sem sacrifício a gente não consegue vencer as coisas. Nós temos que ter, né, que fazer sacrifício para as coisas, né? Eu estou pegando aqui um exemplo, né, de pai, né, um exemplo de um homem, pai de família, né, de um homem da casa, né? Eu estou pegando esse exemplo, tá bom? Mas uma família não é constituída só por um homem, né? Ela é constituída por um casal e uma criança, né? Eu trouxe aqui também um exemplo, né, de sacrifício, né, que está escrito em 1 Reis, capítulo 16, aliás, capítulo 3, no versículo 16 em diante, aonde conta a história, né, de duas prostitutas que ambas, né, ali na sua vida, ficaram grávidas e tiveram filhos, né? E conta a história que uma delas passou, né, e dormiu sobre a criança e matou ela. Quando acordou pela manhã e percebeu que a criança estava morta, o que ela fez? Ela pegou a criança morta, levou, deixou no lugar de uma outra criança e pegou aquela criança para ela, né? E ao chegar às claras da situação, a outra mulher percebeu que o filho morto não era dela. Então ela vai e clama, né, para que Salomão venha julgar a situação dela, né? Então Salomão chama as duas perante ele e lá cria-se uma discussão, né, um bate-boca, né? Um diz uma coisa, outro diz outra, né? Uma dizia, esse é meu filho, e a outra dizia, não, esse é meu filho. E Salomão realmente não tinha como saber, né? Então Salomão cria uma estratégia, né? Isso vai ficar registrado, até mesmo para testificar da sabedoria que Deus havia prometido a ele. E Salomão então pega as duas pessoas, né, colocam diante de si e diz, olha, vocês me tragam a criança, né? Ele diz, olha, já que vocês estão discutindo, né, eu vou partir a criança no meio, dou a metade para uma, metade para outra, né, e pronto. Quando Salomão dá essa ordem, né, uma das mães, ela entra agora num processo, lembre-se bem, ela entra no processo de sacrificar, né? Eu falei que sacrificar significa arrancar um pedaço de nós, né? E a mãe, né, que era a mãe verdadeira da criança, disse para Salomão, não, meu senhor, não faça isso. Pode pegar a criança e dar para ela, pode dar para ela, né? Ela fez um sacrifício, né? Ela estava lutando, ela chegou ali lutando pela sua criança, mas ela preferia ver a sua criança viva nos braços de uma outra mulher do que ver a sua criança morta, né? E ela tomou essa atitude, ela sacrificou o seu filho, né? Ela sacrificou a sua presença para ter aquela criança,
somente para vê-la viva, né? Ela fez um sacrifício. E aí o que aconteceu? Salomão, nessa administração, a outra mulher olhou e disse assim, não, pode partir a criança e me dar metade mesmo. Então Salomão ganhou a cena, né? E Salomão viu que a pessoa, que aquela mãe que disse, não, pega meu filho, né, e dá para ela cuidar, ela era a mãe verdadeira, né? E Salomão julgou a causa nessa situação e pegou a criança verdadeira, a criança, né, e devolveu para a mãe verdadeira, né? E a mãe verdadeira foi abençoada. Por quê? Porque fez um sacrifício. Se ela não tivesse se prontificado a fazer um sacrifício, poderia sim ter acontecido exatamente isso, de dividir a criança no meio e dar metade para uma, metade para outra, e assim, nenhuma das duas ia ter, né? Então nós vemos aí o exemplo, né, de uma mãe, né, uma dona de casa, né, uma mãe de família, né, que tem que também apresentar o seu sacrifício para que os momentos de dores, os momentos de dificuldades, que traz dores, né, não venham participar, né, da família. Né? Existe um texto bíblico que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Mas a tola, ela destrói, né? Destrói com as próprias mãos, né? Então nós vemos aí, dentro dessa estrutura, né? A necessidade de ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher, sacrificar para que evite, né, as dores, né? Porque se não houver sacrifício, alguma dor, alguma situação vai bater na porta e vai bater feio, né? Bom, quando eu trouxe aqui um cenário, né, familiar, eu também quero compartilhar, né, a presença de um filho, né, na família, né? A presença de um filho. Eu trouxe um texto bíblico, que se encontra em Gênesis, né? Em Gênesis, né, no capítulo de número 38, né? Gênesis capítulo de número 38, né, conta uma história de Judá, né, e de Tamar, né, uma mulher na qual ela era casada, né, com um filho de Judá, e casando com o filho de Judá, é, ele morreu e ela não teve filho durante, né, o seu tempo com o filho de Judá. Mas aí sobrou, né, um filho ainda de Judá. Judá ainda tinha um outro filho. E dentro da lei, dos tempos, né, da época, acontecia o seguinte: quando uma mulher casava com um rapaz, e esse rapaz tinha outros irmãos, e esse rapaz vinha a morrer, então um dos irmãos, né, se deitava, né, para ter relação com aquela mulher e gerar filhos nela, a fim de que através dessa maneira viesse ressuscitar, né, não é ressuscitar, né, é suscitar filho ao seu irmão. Né? Então, quando uma pessoa ela se deitava, né, no caso, né, com uma cunhada, e o marido havia falecido e aquela cunhada ficava grávida, né, aquela criança era tida como se fosse filho do seu irmão, né, no caso, do rapaz que morreu. E isso aconteceu, né, também na família de Judá. Essa moça, o nome Tamar, ela veio casar-se e não teve filho com seu esposo faleceu. Então cumpriu-se, né, esse cenário de entrar, né, em vigor naquela família. E Tamar, ele tinha um filho, deixa eu só ver se eu pego o nome dele aqui, né, Onã, né, Onã, né, está no versículo de número, está no versículo de número 8, né, que diz: então Judá disse a Onã, né, case-se com a mulher do teu irmão, né, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão.
Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Versículo 10. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou. Né? É um texto que atribui uma ação a Deus, né? Uma ação de Deus. Né? Esse jovem, né? Ele teve essa oportunidade de sacrificar, né? O seu sêmen, né? Para poder trazer, né? Família, né? Descendente ao seu irmão. E ele não sacrificou, né? Ele não fez o sacrifício. Ele, toda vez que ele tinha relação com Tamar, né? Com a sua cunhada, então ele não permitia, né? Que ela ficasse grávida. E de uma certa forma, dentro de um pensamento, né? Ele estava, na verdade, abusando sexualmente daquela mulher, porque não era esse o objetivo, abusar, era assim, gerar filhos nela, né? E ela se deitou com ele, né? Vamos dizer que ela se deitou não porque ela queria se deitar, né? Mas ela também ela estava fazendo um sacrifício para poder cumprir o que a lei nas épocas determinava para ela. E Onã, ele escolheu não sacrificar, né? E aí nem foi castigo, né? Foi direto veio a morte sobre a vida dele, né? Ele não quis sacrificar. A Bíblia diz que o Senhor, né? O Senhor Deus foi quem reprovou, né? A atitude dele, né? No outro texto, né? Pegando um gancho com essa situação desse filho, desse jovem, né? Em Gênesis capítulo 20, né, no versículo de número 12, tem um dos mandamentos dados ali por Deus para Moisés, né, para entregar para o povo. E no verso de número 12 diz: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então está aí um mandamento, né? A gente chama, né, esse mandamento, né, o único mandamento com promessa, né? Por quê? Porque o Senhor, ele fala assim: olha, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então Deus, ele faz aí dá um mandamento e ele põe uma promessa nesse mandamento, né? Nós temos aí mais um cenário, né, que é a história do filho pródigo, que desonra seu pai, né, quando chega para o seu pai e fala: pai, me dá os meus pertences que eu estarei indo embora, né? E ele foi embora, desonrou seu pai, perdeu tudo, né? Você talvez conheça a história. Se você não ler, depois você lê lá em Evangelho de Lucas, tá bom? Deus te abençoe, meu querido, minha querida, em nome de Jesus Cristo, que você possa saber que é necessário sim realizar sacrifício, tá? Então, sacrificar, tá? No momento de dificuldades, isso é para qualquer área da nossa vida, tá? Tanto a área espiritual como a área física, né? Por exemplo, você trabalha e você quer conseguir um bem material. Para você conseguir um bem material, né, você vai ter que sacrificar algumas coisas, né? Alguns até chamam, né, brinca de sacrificar a pizza, né? Que você vai deixar de comer uma pizza para juntar um dinheiro, ou sacrificar o cinema, né? Essa palavra é mais direcionada para um jovem, né, namorado que está projetando casar e que quer juntar o dinheiro, então eles, né, o casal de namorado sempre vai para o cinema, então sacrificar o cinema para poder juntar esse dinheiro. Então a parte sacrificar, ela faz parte da nossa vida, não tem como fugir disso, né? Tanto para a vida espiritual, né? A gente às vezes a igreja ela tem os cultos, né? No nosso caso, do nosso ministério, nós estamos tendo nas quartas-feiras e aos domingos. E aí as pessoas elas têm que fazer um sacrifício, né, para estar no culto, né, principalmente no culto de quarta-feira,
O culto de quarta-feira as pessoas vêm cansadas, né, do trabalho, pega trem lotado, né, e aí às vezes quer chegar em casa, né, bem justo, né, descansar, né, mas é importante fazer um sacrifício. Por quê? Porque quando você faz esse sacrifício, você vai estar evitando erros futuros na sua vida, do qual você poderia ter problemas se não frequentar os cultos. Por quê? Porque quando você vai no culto, você se alimenta da palavra, você ora, né, você anima a sua fé, né? Então existem alguns os benefícios do sacrifício, né? Poderemos dizer assim, né? E no domingo nosso culto é às 9 horas da manhã, então a pessoa para chegar no horário na igreja, ela tem que no mínimo se levantar 8 horas da manhã para se arrumar, né? E estar ali cultuando conosco. E aí vem um outro sacrifício, porque a pessoa passou a semana inteira acordada, né? E de repente ela no domingo poderia dormir até mais tarde, né? Mas ela tem que se levantar para ir para a igreja, né? Mas eu quero deixar aqui um exemplo de sacrifício, né? O maior sacrifício foi realizado por Jesus Cristo, o qual eu e você não conseguiríamos dar conta. Tá bom? Deus abençoe, então que esse sacrifício sirva de exemplo para te fortalecer e também ter os seus momentos de sacrifício. Então sacrificar dói menos do que o castigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Sérgio do Ministério Comunidade Cristã. O tempo está próximo. Acesse o nosso website no cctp.com.br. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.